Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre um dos sinais mais importantes num gráfico de candlestick, que é o Doji. A gente pode dividir em três classificações aqui, que é o Doji Estrela, o Gravestone e o Dragonfly. Não me olha com essa cara que não fui eu que inventei esses nomes. Como você deve saber, foram os japoneses que desenvolveram toda essa técnica dos candlesticks e eu trouxe aqui uma referência, que é o livro Operações Lucrativas com Candlestick, do Stephen Bigelow. Aí eu tava dando uma folheada aqui, vendo sobre os dojis. Eu encontrei aqui alguns setups interessantes do doji, que a gente usa os setups sem nem saber que ele existe, né? Mas imagino que até você já tenha aplicado isso. Que é o quê? Usar o doji enquanto sinal de reversão da tendência. Só que eu vou mostrar aqui um setup usando um doji seguido por um gap de alta ou um gap de baixa, é a mesma lógica. Também vou te mostrar aqui um setup utilizando um doji em cima da média móvel de 200 períodos. E isso que eu vou mostrar acontece direto no gráfico, não é aquele tipo de padrão que eu vou ter que ficar voltando muito aqui no gráfico para te mostrar. Inclusive eu abri aqui direto via varejo e já tem dois sinais aqui. Por que eu escolhi via varejo? Porque tá tendo uma volatilidade muito grande, tem dia que ela sobe 10% em um dia, depois cai 10% no dia seguinte. Dá vontade de dar uma bicuda no computador, cara. Então eu peguei, abri o gráfico de via varejo e já tem exatamente aqui, ó, na frente de vocês já tem dois exemplos desse sinal. Então, pessoal, a frequência é grande, por isso você deve assistir esse vídeo até o fim. Isso daqui você vai ver direto no gráfico. Tá, mas vamos do zero. O doji é basicamente um candle com abertura e fechamento no mesmo ponto. A gente pode ser flexível, se abrir um pouquinho acima ou fechar um pouco abaixo, a gente pode ter essa flexibilidade. Não é que está completamente descaracterizado o doji, mas de fato, oficialmente, o doji tem abertura e fechamento no mesmo ponto. E quando ele tem sombra para os dois lados, é um doji estrela. Quando ele tem sombra superior e nenhuma sombra inferior, esse que é o Dragonfly. A pergunta que fica é o que o cara que inventou o nome desses padrões estava utilizando. Mas o que eu posso te dizer é como operar o doji, como operar esses tipos de doji. Eu vou te dar alguns toques aqui, utilizando as médias móveis, por exemplo, utilizando também o IFR. Então a gente vai ver uma aula maneira aqui sobre doji enquanto sinal de reversão, utilizando indicadores nessa tomada de decisão. Não tem outro vídeo assim no YouTube, então por favor deixa um like que me ajuda. Os três tipos de dojis que eu mostrei aqui para vocês agora apontam uma indecisão do mercado. Então o mercado estava numa tendência de alta, apareceu um doji no topo, a gente já sabe que pode ser uma possível reversão, porque a convicção dos compradores não é mais tão grande, tanto é que apareceu um doji. A mesma coisa, se aparecer no fundo, vai sugerir uma reversão. E aí você me pergunta, mas Caio, e se aparecer um doji no meio de uma lateralidade? Não significa nada. Até porque um mercado lateral já é um mercado com equilíbrio de oferta e demanda. Então, se aparecer um doji, ele só está reafirmando para a gente que nem comprador, nem vendedor estão no domínio desse mercado. Vale lembrar que existem padrões de candlestick, como o BB abandonado, que envolvem o doji ou são uma variação do doji. Por exemplo, eu falei do Dragonfly Doji. Se a gente tem um Dragonfly Doji no topo de um mercado, se assemelha muito ao padrão que a gente conhece como enforcado. Então, pessoal, o doji não é só uma vírgula no estudo da análise técnica, ele é um dos sinais mais frequentes que vão aparecer ali no gráfico. Eu vou te mostrar aqui como operar. Aqui no gráfico de via varejo, que eu já tinha mostrado para vocês no início da aula, pessoal, a gente tem uma condição que aqui o autor desse livro aqui mostra pra gente, que ele diz o seguinte: um doji seguido de um gap de alta na região de sobrevendida é o seu melhor amigo. Olha que interessante. Então, pessoal, olha só, aqui ainda não está sobrevendido, mas já me ajuda a explicar aqui para vocês como funciona o negócio, tá? Se tivesse sobrevendido, seria muito melhor, tá? Muito mais interessante. Mas a gente vai ver aqui um sinal que é o doji em fundo, ou seja, depois de uma tendência de baixa, de preferência esticado da média móvel de 20, a gente vai ver aparecer um doji com IFR bem perto ali do nível 30, de preferência abaixo, realmente sobrevendido. Se isso acontece e depois a gente tem um gap de alta, a gente pode entrar na compra nesse momento. O autor sugere aguardar a confirmação, que é o candle que deu o sinal
fechar. Quando o inverso acontece, quando a gente está pegando um doji em topo, seguido por um gap de baixa, você pode simplesmente entrar sem aguardar confirmação. A explicação seria que é mais dramático o movimento de baixa do mercado, né? Porque o medo é maior do que a ganância, que são as duas maiores forças ali em termos de emoções que agem ali sobre o ser humano. Então, olha que interessante. Sempre que você vê uma tendência de baixa acontecendo, o preço esticou da média, você está de olho que o IFR está chegando próximo à região de sobrevendido, se a gente arma um doji, no caso aqui a gente tem um Dragonfly, né? Mas não importa, pode ser esse aqui, ó, qualquer doji desse, se a gente arma esse doji, ó, tá vendo que o IFR aqui não estava próximo tanto quanto aqui, tá? Então, se a gente arma essa condição seguido por um gap de alta, você pode entrar comprado com stop na mínima ali do doji, tá? Escondido ali atrás do doji, tá? Se fosse aqui em cima, no alto, vocês sabem, né? Já deu para entender. Tá aqui subindo a tendência, armou um doji, teve um gap de baixa, tá? O candle seguinte a esse doji. Não pode ter um outro candle ali no meio entre esses dois, não. O candle seguinte ao doji teve um gap de baixa, tá? Você pode simplesmente socar a mão na venda e entrar nesse mercado com stop dos vendidos acima da máxima do doji. E aí o autor diz aqui na página 35 desse livro que um doji na MM200 aumenta a credibilidade. Então olha que interessante, que eu realmente abri o gráfico de via varejo e já tinham esses dois exemplos. Então pessoal, é frequente sim, pode botar fé que é frequente esse sinal. Percebam, a gente teve um doji aqui na média de 200. Só que a gente não está com o IFR sobrevendido. Então, a gente quer um casamento aqui de quando a gente chega em região de sobrevendido, se tivesse essa média de 200, ó, passando mais próxima a esse doji, ou se nesse caso aqui que a gente está vendo agora no gráfico de 1 hora de via varejo, se a gente já tivesse em região de sobrevendido, daria para acreditar, tá, nesse doji. Então, a gente poderia comprar, mesmo sem o gap de alta. Então, eu estou dando aqui algumas informações. Com gap de alta, tem muito mais convicção de que essa reversão, de que esse doji funcionou enquanto sinal de reversão. Mas mesmo sem o gap de alta, a gente já consegue trabalhar um doji. Então, ó, deixa eu dar uma limpada aqui no gráfico, já tá ficando muito sujo, ó. Esse doji, pessoal, o que aconteceu? Já não teve gap, beleza. Foi próximo à média de 200, foi o único ponto positivo. O IFR não tá nem próximo da região de 30, tá? Por que aqui valeu a pena tentar esse sinal de reversão e por que aqui não valeu tanto a pena? Acontecendo agora aqui na frente dos nossos olhos. Não teve região de sobrevenda, só teve a média de 200. Se você conseguir um casamento perfeito dessas condições, você pode entrar, pode acreditar na operação, até porque a relação risco-retorno tende a ser excelente. Por quê? Porque se a gente está falando aqui de uma reversão, pessoal, ó, primeiro, se é um doji, a gente já sabe que o stop, ele tende a ser pequeno, tá? Então, doji, tem doji que é gigante, né? Sombra para tudo que é lado? Tem, mas tem doji que é pequeno. A maioria dos dojis que a gente vê no gráfico são pequenos. Nem o comprador, nem o vendedor estão com convicção. Então, você gostaria de ver esse doji aqui numa região aqui de sobrevenda, tá? E você gostaria de entrar no candle seguinte aguardando confirmação. Então, a gente teria que ter um fechamento acima da máxima. Tudo bem, não tocou a média de 200, mas aqui dá para dar uma colher de chá. Pelo menos teve esse ponto positivo aqui que tinha uma média de 200. Mas vocês entenderam por que esse doji não valia a pena trabalhar, mas esse doji aqui faz sentido a gente trabalhar? E o gap de alta, pessoal, do doji aqui, a gente pode ter um gap só de corpo. Aqui no caso, realmente teve um gap completo, tá? Tanto de corpo quanto sombra. Mas só de ser um gap de corpo, a gente já tem aqui um sinal de reversão para a gente poder trabalhar. Só que a gente precisa desse contexto inteiro. Então olha como é importante, a gente tem que estar, depois de uma tendência de alta ou de baixa, a gente quer ver um gap de corpo, pelo menos, se for um gap completo, melhor ainda. Se tiver aqui em cima, ó, média de 200 passando, e o doji arma bem nela, acabou, você já tem o que você precisava. A relação risco-retorno, pessoal, por que ela é boa? Porque o stop aqui, ó, o stop, se você entrou, ó, teve um gap, então abriu aqui o candle e você já entrou sem confirmação, tá? Então a entrada sem confirmação, ela tem os prós e contras, tá? O autor sugere, para um caso desse, aguardar a confirmação. Então você só entraria aqui, tá? Então o stop, ele seria qual o tamanho? Daqui até a mínima do doji, ó. Já é um stop grande. Então você teria que ter o dobro disso, talvez, ó, o dobro. Então, olha só,
Se eu duplicar aqui, aqui seria 1 para 1. Se você fecha aqui a operação, se você vai buscar o dobro, ó, ele não buscou, não chegou a buscar o dobro, tá? Por isso que essas estratégias de trailing stop também ajudam, tá? Para você não devolver tudo para o mercado. Mas o ideal seria, no mínimo, você ter o mesmo tamanho, tá? Aqui do stop do alvo, nunca um alvo menor. Agora, sem aguardar confirmação, o que ia acontecer aqui? No momento que abriu aqui com gap de alta, você poderia já entrar comprado, seu stop ia estar na mínima do doji, portanto, esse é o tamanho do seu stop. E aqui, o que eu ia fazer com o alvo? Eu ia projetar aqui o pivô que armou aqui, tá? Então esse pivô, ele foi buscar Fibonacci aqui, tá? Então eu tô projetando aqui esse movimento, tem vídeo no canal explicando esse tipo de projeção. Todo esse movimento corrigiu, rompeu, tá? Então se eu entrei por doji, eu vim buscar o alvo aqui de Fibo e o meu stop era desse tamanho. Então se eu for duplicando aqui, vamos ver quanto que era o tamanho do alvo em relação ao stop, ó. Vou duplicando, ó, já tem 2 vezes o tamanho, ó, 3 vezes o tamanho, tá vendo? Então, aguardar confirmação, esse é o grande dilema do trader. Se você aguardar confirmação, você vai pagar um preço pior, mas vai ter mais probabilidade da sua operação dar certo. Pessoal, eu super recomendo esse livro aqui, é cheio desses toques aí que eu dei para vocês hoje, de gap de alta depois do doji. Vou até deixar o link na descrição do vídeo. Quem curtiu, deixa um like, tamo junto, sucesso, aquele abraço.